Glória a Deus, gente. Vamos continuando o nosso curso de vida cristã. Nós estamos adentrando no passo 4 a partir agora desse início do ano de 2021. Nós finalizamos os passos 1, 2 e 3, que foram dados do meio para o final do ano passado, e estamos retomando aí com o passo 4 e dando continuidade. E nós vamos estar falando especificamente no passo 4 sobre a vitória em sua nova vida. Amém? Como nós vamos ter vitória? Como essa vitória é estabelecida nessa vida que está começando com Cristo Jesus? Lembrando que a essência desse curso é trazer uma palavra, uma ministração, um ensinamento, um entendimento dos princípios básicos que regem a palavra de Deus, os assuntos do reino, para todo aquele que está entregando a sua vida para Jesus, para todo aquele que está se convertendo, né? Como a gente fala, se convertendo, ou seja, está saindo de uma vida que tinha antes para entrar num novo mover, para entrar num novo momento da sua vida, para experimentar novas coisas, para ser transformado, para velhas estruturas que haviam dentro de nós serem retiradas e serem acrescentadas uma nova estrutura. Há quem brinque, né? Como normalmente acontece com as pessoas que se convertem e começam a frequentar a igreja, nunca tiveram antes esse tipo de postura, e as pessoas em volta, às vezes as pessoas que amam, como aconteceu com os meus pais com relação a mim, ficam preocupados, né? O que estão fazendo? O que esses pastores estão fazendo com você? É lavagem cerebral? E uma vez eu escutei um pastor falar assim, tem razão, essas pessoas têm razão, é uma lavagem cerebral, é a lavagem do Espírito Santo, purificando o nosso entendimento, tirando as coisas que não prestam de dentro de nós e acrescentando aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que liberta, aquilo que traz paz, aquilo que traz esperança e que nos faz prosperar dentro de um propósito de Deus, amém? E é por isso que nós estamos reunidos aqui, e especificamente hoje a primeira aula do passo 4 será vitória sobre as tentações. Antes de mais nada, antes de entrarmos no texto, eu queria dirimir uma dúvida que muitas pessoas têm logo de cara. O que nós fazemos com relação ao diabo e às tentações? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resistir às tentações, eu tenho que resistir ao diabo, eu tenho que fugir do diabo, fugir das tentações. Eu quero te dizer que o que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos resistir o diabo. E existe uma maneira de ser feita isso, e nós vamos entender ao longo dessa ministração. Mas nós não podemos resistir à tentação. Da tentação você deve fugir. Fugir, ok? Todos aqueles que tentaram resistir à tentação, ou seja, ficam brincando com fogo, ficam literalmente se expondo ao risco, uma hora acabam caindo. Então entenda um princípio básico para nós começarmos nessa noite. O diabo nós resistimos, mas das tentações nós corremos. É claro que quando nós vamos crescendo, quando nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra, quando vamos andando no Espírito, quanto mais experiência nós temos com Deus, quanto mais experiência nós temos com Jesus, quanto mais tempo nós temos de devocional, quanto mais tempo nós temos de oração, quanto mais tempo nós estamos envolvidos no ministério, ministrando pessoas, né, orando, intercedendo, amando as vidas, mais esse trabalho do Espírito Santo dentro de nós nos fortalece, de modo que diante das tentações elas vão passando a ter pouco poder sobre nós. Mas o que eu quero dizer para você, nunca se exponha a uma zona de risco achando que você pode vencer, ok? Nunca faça isso. Nós precisamos ter sabedoria para discernir as coisas que nós enfrentamos e saber quando é hora de atacar e quando é hora de recuar. E recuar não necessariamente é uma atitude de covardia, mas de sabedoria, né? Já dizia um general aí que é melhor você recuar, manter as suas tropas íntegras para você poder lutar mais um dia, do que você expor as suas tropas a uma situação de combate onde você possa vir a perder e aí não há mais nada que você possa fazer. Amém? Então, até em inglês que existe essa expressão, né, que é literalmente, né, traduzindo, é recuar para lutar um novo dia. Amém? Eu queria começar, gente, dando 2 textos de introdução e depois nós vamos adentrar nos tópicos e vamos destrinchar cada um deles ao longo
desses próximos minutos. Amém? O primeiro texto que eu quero falar com vocês está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, e a palavra do Senhor diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Perceba que está escrito aqui que não sobreveio tentação que não fosse humana, e não de Deus, ok? Mas Deus é fiel, que Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, ok? E junto com a tentação Ele trará o livramento. Aqui não está dizendo que Deus tenta ninguém, aqui está dizendo que nós somos tentados pela nossa humanidade, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, ok? E que Deus vai dar o refrigério, vai dar um escape quando as coisas estiverem muito complicadas. Para quem que Deus vai dar o escape? Para todo aquele que o busca. Amém? Não adianta você ser uma pessoa que não ora, que não lê a palavra, que não frequenta os cultos, que você não tem uma vida com Deus e esperar que haja um livramento nos momentos difíceis que você tem para enfrentar, ok? Isso acontece efetivamente com quem está caminhando com o Senhor. E o outro texto que eu quero dar para vocês está lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Nós vamos usar ele em outros tópicos também, que diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu gosto demais da palavra de Deus quando ela nos mostra que o processo pela qual nós somos curados, o processo pela qual nós amadurecemos, é também similar ao processo pela qual nós pecamos. Eu sempre, nas células presenciais, brincava com as pessoas falando o seguinte: você acredita que um cara que é um adúltero, ele acorda um dia e levanta da cama com tudo em ordem, seu casamento em ordem, sua família em ordem, tudo vai bem, e o cara levanta um dia da cama e fala assim: hoje é um bom dia para eu trair a minha esposa. Você acredita que uma pessoa faz isso? Ou uma esposa? A esposa tem uma família que tudo vai bem, tudo está em paz, o seu trabalho vai bem, né, tudo está tranquilo, e a esposa levanta um dia e fala assim: hoje eu vou trair meu marido. Você acha que isso acontece assim? Eu quero te dizer que é tudo um processo que vai ocorrendo dentro da mente das pessoas, exatamente como está descrito aqui. Olha que interessante. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, já existe dentro da pessoa uma necessidade por alguma coisa que é ruim. Já existe alguma coisa dentro dessa pessoa que está interligado com alguma coisa que é maligno ou maléfico. Essa necessidade produz uma abertura pela qual essa pessoa pode alimentar isso ou não. E a palavra de Deus diz: quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, quando é concebida, ou seja, eu dou vazão para aquele sentimento, para aquele sentimento, aquela coisa ruim que há dentro de mim, aquela necessidade, aquele vazio, ok? Eu dou vazão para isso, e aí eu vou conceber o pecado. E quando o pecado é estabelecido, então é gerado a morte. Eu quero dar um texto para vocês, complementar, que não está aqui no estudo, mas é bastante importante, que ele está lá no livro de Salmos. Deixa eu colocar aqui Salmos, capítulo 1, versículo 1 mesmo. E a palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe aqui que nesse texto existe uma sequência lógica, existe aqui um processo pela qual a pessoa vai evoluindo dentro do seu pecado até que efetivamente ela esteja amarrada. Olha o que diz aqui: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então começa como?
Ele começa andando, ouvindo aquilo que as pessoas estão falando, que não procede da parte de Deus, porque quando a gente está falando do ímpio, estamos falando literalmente daquilo que não procede da parte de Deus. Então ele anda segundo o conselho do ímpio. Por que, que ele anda segundo o conselho do ímpio? Porque ele tem o desejo de andar naquilo que é ruim. Ok? Porque se você tem necessidade daquilo que é do alto, daquilo que é da parte de Deus, daquilo que é santo, daquilo que é puro, daquilo que é bom, ok? Quando você ouve uma pessoa falar de coisas ruins, você se afasta. Agora, quando você tem o desejo de receber alguma coisa ruim, você encontra alguém falando exatamente o que você quer ouvir, e é muito interessante que a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos procurando pregadores que venham ensinar aquilo que elas querem ouvir. É muito perigoso isso. O nosso coração não pode guiar a nossa vida, nós temos que guiar o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração tem áreas dentro dele não tratadas que precisam de coisas que não são santas, que não é o projeto de Deus, que não é uma bênção. Então, quando nós temos esse procedimento e começamos a ouvir pessoas que querem falar para nós exatamente o que nós queremos ouvir, passamos a caminhar com essas. E estamos caminhando. Depois que eu começo a caminhar no conselho dos ímpios, a Bíblia fala assim: nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, eu estava caminhando, entrei no pecado, eu já parei. Agora eu já não estou mais caminhando, agora eu já estagnei. Olha o perigo. Quando você para, na verdade, a sua estagnação não está produzindo falta de crescimento. Ela está produzindo um decrescimento. Porque não tem como, né, nas coisas dinâmicas como são da vida e do reino de Deus, você ficar estagnado e achar que está parado. Você não está parado, você está andando para trás. Então aí ele se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Porque já ouviu o conselho do ímpio. Depois que ele para no caminho do pecador, já tem muita dificuldade de sair desse caminho. Qual é a sequência que diz aqui? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Andou, parou, sentou. Aí já se estabeleceu a iniquidade. A iniquidade é o pecado enraizado. É quando você já não tem mais entendimento que aquilo é errado. Você pratica aquilo normalmente, achando que é comum, mas não é. Amém? É muito importante você entender que as coisas funcionam através de um processo. O seu crescimento é um processo e você entrar e caminhar no pecado também é um processo. Como as pessoas geralmente, mesmo que advindas de um lar cristão, mesmo que advindas de um lar evangélico, vamos dizer assim, ok? Que tenham princípios, eventualmente alguns deram uma escapadinha para cá ou para lá. Quanto mais longe você caminha, mais difícil fica o seu retorno. Não fica impossível, mas fica mais difícil. Porque a sua mente começa a ficar embotada, travada, conceitos começam a ficar dentro de você. Eu já contei essa história muitas vezes para as pessoas que nós acompanhamos na célula e devo ter já comentado aqui em alguma aula. Quando eu me converti, uma das coisas que eu precisei fazer por conta de muitos anos caminhando no pecado foi me afastar, né, das amizades que eu tinha. Não porque os meus amigos fossem ruins, eles não eram. São pessoas sensacionais. São pessoas sensacionais. Porém, como nós praticávamos coisas que eram pecaminosas, se eu não me afastasse momentaneamente para que eu pudesse ser trabalhado nisso, eu ia continuar caminhando dentro daquelas coisas erradas. É claro que isso varia de pessoas para pessoas, tem gente que se converte e tem muito mais facilidade para trabalhar nessas áreas e trabalha mais rápido também. No meu caso, não havia essa condição, eu precisava realmente de uma transformação radical, não poderia ser alguma coisa paulatina, em alguns aspectos tinha que ser algo mais incisivo. Então, eu precisei parar de frequentar certas rodas por um tempo para que eu pudesse estar preparado, trabalhado, para eu poder voltar e ser uma bênção na vida daquelas pessoas que fazem parte da minha história, pessoas que eu amo, mas que eu pudesse levar para elas a verdade e que elas pudessem entender aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Amém? Então, gente, que história é essa da tentação? Como que funciona isso?
A tentação é só para quem está no mundo? Quando a gente se converte não tem mais tentação? Deixa eu te explicar uma coisa importante. A tentação acontece para todos, independente se estão ainda perdidos ou no mundo, ou se já foram expostos à verdade e entregaram a sua vida ao Senhor. A diferença é que as pessoas que estão no mundo, as pessoas que ainda estão perdidas, porque não possuem o Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado e do juízo e da justiça, essas pessoas muitas vezes não conseguem entender aonde estão errando, ok? Mas todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor, que tem o Espírito Santo, será trabalhado nesse aspecto, então o Espírito vai falar conosco, o Espírito vai nos entristecer, vai nos compungir de que alguma coisa está fora da vontade de Deus e precisa ser transformada, amém? Esse tópico que nós vamos falar hoje, essa lição é muito importante na nossa caminhada, porque nós teremos tentações todos os dias da nossa vida até o Senhor vir nos buscar, seja através do arrebatamento, seja através da morte que nós tenhamos que passar. Todos os dias nós teremos tentações em todas as áreas. E a única maneira de vencermos é entendermos como isso é operado nas nossas vidas, aonde está a raiz disso, e nós podemos nos posicionar para podermos vencer. Amém? O mais importante que você precisa entender é que Jesus deseja que você vença, que Jesus te deu poder para você vencer e que a decisão de vencer será sua, porque da parte dele já está consumado. Amém? E uma das coisas que eu quero também deixar para nós entrarmos nos tópicos é você se lembrar das aulas que nós tivemos no primeiro passo, especificamente quando nós falamos da aula sobre andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, somos fortalecidos, porque estamos em comunhão constante com Deus ao longo do nosso dia e as chances das tentações nos sucumbirem e nós virmos a pecar, elas se tornam muito menores. Amém? Andar no Espírito, gente, não é nós sairmos da carne e nos tornarmos Espírito. Né? Não é você morrer na sua carne, deixar o seu corpo aqui e passar vagando como um ser etéreo. Vida no Espírito, ok? É literalmente você ter muito mais do que apenas um tempo de oração e um tempo de meditação na palavra, embora isso é fundamental, mas é que você caminhe durante o seu dia em sincronia, em sintonia, em sinergia com o Espírito Santo de Deus. Não importa se você está no seu trabalho, se você está no carro, se você vai para o seu lazer, se você vai treinar, se você vai assistir um filme, esteja sempre em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E ele vai falar com você a respeito do seu trabalho, ele vai falar com você a respeito do seu treino. Você entende o que eu quero dizer? Deus, muitas vezes as pessoas acham que Deus só está preocupado nas pessoas quando estão dentro da igreja e quando estão ouvindo a palavra. Eu quero te dizer que quando você estabelece o seu trabalho, quando você está produzindo, não importa se você é empresário ou se você é funcionário, o que você está fazendo lá importa para Deus. Quando você tem o seu tempo de lazer, isso importa para Deus, porque tudo importa para Ele. E andar no Espírito é literalmente nós temos sinergia com o Senhor ao longo do nosso dia, de maneira que nós possamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco em todo o momento. E aí, as tentações podem até vir, mas você vai ter muito mais condições de vencê-las. Eu quero entrar especificamente agora no primeiro dos 3 tópicos que nós vamos falar nessa noite, que fala sobre o que devemos fazer quando somos tentados. Eu vou ler de novo aquele texto de Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 a 15, e diz assim: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A grande batalha que nós enfrentamos está na nossa mente. É dentro da nossa mente que Satanás joga setas, dardos inflamados, procurando uma brecha, procurando um espaço para que ele possa encontrar uma maneira de agir dentro de nós. Amém? A nossa batalha é na mente. Existe até um livro da Joyce Meyer muito legal que chama-se Batalha no Campo da Mente.
que vai tratar especificamente disso, de como nós podemos vencer essas setas, esses dardos inflamados que muitas vezes são imputados sobre nós. Uma coisa que você precisa compreender é que Deus, ele sonda o seu coração, Deus conhece os seus pensamentos, porém o diabo não. Então Deus sabe exatamente como agir com relação à sua vida, porque ele sabe exatamente o que você está passando. O diabo, ele vai tirar algumas conclusões lógicas de acordo com o que ele enxerga, porque ele não tem condições de entender, nem de sondar o seu coração. Amém? Então, você precisa compreender que ele vai lançar essas setas inflamadas, esses dardos inflamados, que é tentando alcançar dentro de você as áreas que estão não tratadas, ou que áreas que são deficitárias, ou que são sensíveis, para que você venha a cair. E nós precisamos, então, identificar isso dentro de nós para podermos lutar e podermos resistir. A palavra de Deus lá em Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Como nós faremos o diabo fugir de nós? Como eu posso resistir a ele e ele fugir de mim? Gente, na Bíblia nós temos alguns exemplos, tanto de pessoas que resistiram como pessoas que caíram. Vou dar 2 exemplos de pessoas que vou dar 3 exemplos de pessoas que caíram diante da tentação. Primeiro, claro, o clássico Adão e Eva, foram os primeiros a caírem, foram os primeiros a pecarem e a gerarem toda essa confusão que nós vemos hoje. Então eles tiveram diante deles a oportunidade de vencer, mas eles acabaram caindo na tentação, acabaram se entregando àquilo. Depois, na sequência, nós podemos falar de Caim, quando Caim matou Abel. Também havia a mesma situação, ele poderia ter vencido aquela tentação, né? aquele sentimento que ele tinha pelo seu irmão, ele podia ter vencido, mas ele preferiu se lançar e se jogar nesse sentimento e acabou caindo na sua tentação e matou o seu irmão. Nós podemos falar do rei Davi, o grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem abençoado, um homem que tem feitos tremendos, um homem que a palavra de Deus diz que era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também, diante da tentação, acabou caindo. Ok? Mas nós também encontramos algumas pessoas que venceram. Nós encontramos Jó, que foi tentado por todas as provas que ele passou, ele foi tentado na prova, porque veja, a prova foi Deus quem trouxe, mas a tentação foi o diabo que entrou. E você pode ver lá no livro de Jó que Deus dá uma permissão a Satanás para que ele vá lá na vida de Jó e vá atormentar a vida de Jó, ok? E aí, no meio de toda aquela confusão que Jó está passando, ele podia ter amaldiçoado o seu Deus, ter falado: o Senhor Deus não existe, o Senhor não serve para nada, o Senhor é de mentira, mas ele permaneceu firme na palavra do Senhor, ele permaneceu firme na fidelidade com o Senhor. Amém? E nós podemos também citar José. José, quando estava no Egito, estava na casa de Potifar, e ele foi tentado pela esposa de Potifar, né, para se deitar com ela, e ele acabou resistindo àquilo, não resistindo ao intento da esposa de Potifar. Ele não ficou lá, não vou fazer nada, você pode ficar pelado aí que eu não vou fazer. Não, ele fugiu. Ele literalmente fugiu, a palavra de Deus diz até que as vestes ficaram nas mãos da mulher de Potifar, porque ele fugiu. Por que ele fugiu? Porque ele soube como se portar, ele soube como resistir e como vencer. Então nós temos casos de pessoas que venceram e temos casos de pessoas que caíram. Agora, nós podemos pegar o maior exemplo de todos, sem dúvida nenhuma, o que o próprio Senhor Jesus nos trouxe. Nós temos um exemplo sensacional da parte do Senhor, que foi Ele que nos deu e que nós podemos usar esse exemplo para as nossas vidas. E eu estou falando especificamente de um tempo onde Cristo foi levado ao deserto, especificamente depois que ele recebeu o Espírito Santo no batismo, para que ele fosse tentado pelo diabo. E lá no livro de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 a 11, a palavra do Senhor diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Qual foi a grande lição que o Senhor Jesus nos deu através daquilo que ele mesmo passou? Para você poder vencer as tentações e as investidas do diabo contra a sua vida, você primeiro precisa conhecer a palavra de Deus. Repare que Jesus disse assim: Mas está escrito, porém está escrito. E mesmo quando o diabo usou a própria escritura dizendo: Mas está escrito assim. Tá escrito assim. Mas você está tirando um texto do contexto para tentar me convencer. E eu vou te dizer o que é que o Senhor fala, que é: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, se você não conhece a palavra de Deus, fica muito complexo você entender o que é certo e o que é errado. O nosso grande balizador do bem e do mal, gente, é a Bíblia. É por isso que existe uma luta ferrenha neste mundo e através desse sistema para que a palavra de Deus não prospere, para que a palavra de Deus não alcance as pessoas. E se alcançar as pessoas, que essa palavra seja contada só as partes que interessam. Só as partes que interessam. E aí nós podemos citar ministérios que vão embasar toda a sua doutrina na prosperidade, numa vida que não há problemas, numa vida que não há sacrifícios, numa vida onde tudo dá certo, porque você entregou a sua vida para o Senhor, o Deus Criador de tudo, então tudo vai dar certo, você não vai ter problema nenhum. E, gente, isso é uma mentira, é uma falácia. É uma falácia. Eu ministro para as pessoas da minha célula. Gente, vamos pegar o exemplo de Pedro, vamos pegar o exemplo de Paulo, vamos pegar o exemplo de Estevão. O que aconteceu com esses sujeitos que foram cheios do Espírito Santo? Que coisas tremendas eles fizeram através do poder sobrenatural de Deus. O que aconteceu com eles? Viveram uma vida de grande riqueza, de benefícios. Gente, Paulo foi decapitado, Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. E porque essas pessoas foram mortas, significa que eles não tiveram uma vida abençoada, que eles não cumpriram o seu propósito, que não havia presença de Deus na vida deles. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Amém? Muito cuidado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus na sua integridade, na sua totalidade. Porque a palavra de Deus ela vai sempre nos advertir, vai nos consolar e vai nos edificar. Amém? Vamos entender algumas coisas com relação a exemplos, né, de como resistimos ao diabo. E para nós podermos resistir ao diabo, precisamos conhecer toda essa equação sobrenatural que ocorre tentando nos demover da nossa fé e tentando nos entregar, né, as nossas concupiscências e, enfim, cairmos no pecado e gerarmos iniquidades, raízes dentro de nós que vão ser negativas. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber no nosso resumo aqui, que Satanás é o tentador, ok? Deus não tenta ninguém, quem vai nos tentar é o diabo. Está escrito lá em Mateus 4,3. Então o tentador, aproximando, lhe disse: Se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então saiba que o diabo é o grande tentador, é ele quem vai vir nos tentar e tentar alcançar dentro de nós uma brecha onde ele possa agir. Depois, ele vai contar, é claro, não apenas com o seu papinho, que não se esqueça que lá no Jardim do Éden, Eva escutou,
né, as palavrinhas que ele trouxe e acabou caindo. E não obstante isso, se você for parar para pensar, quando houve a rebelião de Lúcifer, ou seja, quando Satanás se rebelou contra Deus, a Bíblia fala que ele trouxe junto com ele 1/3 dos anjos. Você imagina como o cara é bom de papo, como o cara é bom de conversa, para ele ter convencido 1/3 dos anjos que viam a Deus todos os dias, a sua glória, a sua majestade, a sua beleza, e convenceu esses anjos de que eles podiam caminhar nas trevas e que eles poderiam ser mais do que Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado porque o papinho dele é um papinho convincente. Se você não tiver um embasamento para que você possa contestar, e quando eu falo embasamento é a palavra de Deus, ele vai conseguir dobrar você. Então, nós não lutamos de igual para igual, nós lutamos no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Agora, ele vai contar também com um outro ingrediente que é externo a ele, mas interno a nós. Gente, muito curioso, nós muitas vezes estamos dando uma mãozinha para o diabo acabar com a gente. Você fala assim, não pode estar certo o que você está falando. Não, eu estou falando sério, entenda o que eu estou falando. Às vezes nós damos uma mãozinha para o diabo acabar com a gente. Como nós fazemos isso? 1 de João 2,16, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa palavra mundo que está aqui no final desse versículo, no original, ok? Nós estamos no texto de João, então nós estamos falando do original que é no grego, que é a palavra cosmos. Ela pode ter alguns significados diferentes no contexto, né, que está o versículo. Neste caso específico, a palavra cosmos significa governo. E governo aqui nós entendemos como o sistema. Então, o que a Bíblia está dizendo? Tudo que há no sistema deste mundo, ok? A concupiscência da carne. O que é concupiscência, gente? Concupiscência é o desejo descontrolado. Então, o desejo descontrolado da carne. A concupiscência dos olhos, o desejo descontrolado dos olhos. E a soberba da vida, a arrogância da vida, ou seja, a vida é mais. Né? Os meus desejos são mais, as minhas necessidades são mais do que Deus e do que a sua palavra e a sua santidade. Não procede do Pai, mas procede do mundo, do sistema. Amém? Do sistema deste mundo. Então, o que nós estamos falando aqui? 3 coisas. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aonde estão essas coisas, gente? Estão dentro de nós. Estão dentro de nós. São todas as áreas que nós temos dentro de nós, no qual nós temos uma deficiência, uma fragilidade ou um vazio, e eles são complementados, são alimentados pela carne. Ok? Se você pegar lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, você vai ver lá os versículos 19 a 21, vai falar sobre as obras da carne. E você continua lendo, vai falar sobre o fruto do Espírito, que são 2 coisas distintas. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque a carne tem o desejo das coisas deste mundo. Você satisfaz a carne com o pecado, você alimenta a carne com o pecado, mas você alimenta o Espírito com a santidade. Amém? Então, gente, nós mesmos, às vezes, estamos agindo contra as nossas próprias vidas, estamos sendo ajudadores de Satanás para que ele venha nos destruir. Como eu faço isso? Alimentando a minha carne. Amém? Eu deixei aqui até o texto de Gálatas 5, 19 a 21, só para você entender o que são as obras da carne e você identificar em cada uma delas como isso pode impactar a sua vida. Então diz lá no texto de Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, são muito claras. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém?
Muitas pessoas põem a culpa no diabo. Ah, a culpa é do diabo que me tentou e eu caí. É fácil a gente delegar a culpa, né? Aliás, delegar a culpa começou lá no Jardim do Éden. Quando Satanás, na forma de uma serpente, tentou a Eva, e Eva caiu, quando Deus apareceu para toda aquela confusão que estava ocorrendo, né? Ele começa perguntando: e aí, Adão, o que está acontecendo aí? O que aconteceu com esse território que eu te dei para você administrar? Qual que é a sua explicação? Então, Deus, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu comi. Opa, tô passando a culpa para a mulher. A culpa não é minha, não. Foi a mulher que me deu. Tá, e Deus só fica escutando, né, a conversinha. Aí ele pergunta, mas mulher, o que tu fizeste? Então, a serpente me enganou. Quer dizer, um foi passando a culpa para o outro. Não, a culpa não é minha, a culpa é da mulher. E a mulher, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. A serpente não tinha em quem pôr a culpa. Gente, nós não podemos ser instrumentos do diabo contra as nossas próprias vidas. Não adianta você pôr a culpa no diabo para o seu pecado. Amém? A partir do momento que você entende que o Espírito Santo de Deus mostra para você aquilo que é certo e que é errado, você cai no pecado porque você deseja andar no pecado, porque você deseja ter essa fragilidade, porque se você quiser vencer, a obra de Cristo na cruz foi completa. Está consumado, foi tudo feito, tudo preparado e estabelecido naquela cruz. Eu sei que nós temos processos de santificação, temos processos onde vamos sendo trabalhados. Claro que algumas áreas da minha vida foram trabalhadas muito rápidas, algumas até instantaneamente. Outras levaram algum tempo, porque eu caminhei muito tempo no pecado e algumas dessas áreas tiveram mais dificuldade para serem trabalhadas. Mas elas são trabalhadas e elas são vencidas. Se elas foram vencidas na minha vida, elas vão ser vencidas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Depois eu quero falar para vocês sobre podemos resistir a Satanás quando nos tentar? Claro. Claro que a gente pode vencer. Eu quero deixar aqui dois textos. Um que está em Hebreus 12, versículo 4, e outro que está em Tiago 4, 7. O texto de Hebreus diz assim: ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não resistimos até o sangue. Ou seja, nós muitas vezes estamos achando que estamos conseguindo nos posicionar de uma maneira que estamos vencendo o pecado, mas a gente consegue resistir algum tempo e logo depois a gente acaba caindo. Você quer ver uma coisa curiosa? Uma pessoa que está acostumada a mentir. Ela passou a vida inteira criando um mundo de mentira, contando mentira para as pessoas, seja porque ela precisava se sentir aceita, seja porque ela precisava contar vantagem, não importa qual seja a motivação. E ela começa a lutar contra a mentira, ok? E no primeiro momento ela vai vencendo. Mas se aquela transformação não foi completa dentro dela, ela pode ficar até um tempo sem mentir, mas ela vai voltar a cair. Por quê? Porque você não resistiu até o sangue, ou seja, não foi todo o esforço que você poderia ter feito. Não apenas de você ser transformado, de resistir, mas também de permitir a ação do Espírito Santo de Deus. Eu falo para todo mundo que quando eu me converti, antes de me converter, eu falava muito palavrão, gente do céu. Eu conseguia formar uma frase de 11 palavras, 12 eram palavrões. Era terrível, gente, terrível. Eu não me dava conta de era terrível, porque aquilo era normal para mim, eu falava aquilo como se fosse uma coisa normal, mas até mesmo as pessoas que estavam acostumadas a falar palavrão do meu lado olhavam para mim e falavam: meu Deus, cara, você conseguiu falar um monte de coisa e não falou nada, você só falou palavrão. Então isso foi muito difícil para mim no começo mudar, porque eu tinha que reprogramar, gente, literalmente reprogramar a minha mente. Então foi bastante complexo, às vezes escapava na igreja, gente, dava uma vergonha, né, de você estar falando alguma coisa ruim assim no meio dos irmãos, e foi uma luta nesse aspecto, mas você tem que insistir, você tem que insistir, você tem que insistir, você tem que batalhar, amém? Busca o Senhor, pede graça e pensa antes de falar. Teve um momento da minha vida, logo no início da minha conversão, que eu demorava um pouco para falar, até porque eu tinha que pensar naquilo que eu ia falar antes de dizer. Porque se eu deixasse e soltasse naturalmente ia sair um palavrão. Amém? Só estou dando um exemplo para você, talvez a área que você tenha alguma fragilidade, dificuldade seja outra. Mas eu quero falar para você que você pode vencer. Amém? Você pode resistir. E lá o texto de Tiago
diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que está dizendo aqui, ó? Duas coisas. Sim, eu tenho que resistir o diabo para ele fugir de mim. Mas o texto começa falando assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro, eu me sujeito a Deus. E aí eu resisto ao diabo. Você quer ver quem deu um exemplo muito bom pra gente? Foi Jesus no Getsemane. Vocês lembram da oração que ele fez ao Pai ali naquele momento de angústia profunda que ele estava? Né? Se puder, Senhor, passa esse cálice de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que é que Jesus está dizendo? Olha, a minha vontade é de desistir agora desse propósito, entregar tudo e eu não vou até o fim. Mas importante é que seja feita não a minha vontade, mas a tua. O que é a vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? O que é a vontade de Deus para a sua vida? Você acredita que Deus quer trabalhar na sua vida, tirando o seu prazer, tirando a sua alegria, né? Se você acredita que ser crente é abdicar de todos os prazeres, de todas as alegrias, eu quero te dizer muito pelo contrário. Deus é um Deus alegre. Se você for lá ver no livro de Sofonias, diz isso, né? Que nosso Deus é um Deus alegre. Ele tem para você, sim, alegria, ele tem para você, sim, prazer, só que existe uma maneira de ter alegria, uma maneira de ter prazer que é santa, que é segundo a sua vontade. E você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para que você possa vivê-la. Então você precisa se submeter. Sabe, gente, eu falo que existem dois tipos de pessoas quando nós falamos sobre ministrar a palavra de Deus. Tem o sujeito que no primeiro momento ele resiste e fala, não aceito, não aceito, não aceito, isso daí, não. Mas depois ele entende e se entrega. E tem aquele que fica em silêncio e fala, tá bom. Mas não aceitou nada do que você falou, não aceitou nada daquilo que a palavra de Deus estava declarando. Então, eu quero te dizer isso e é muito importante que você saiba. É melhor que você se submeta a Deus. E é melhor que você se entregue ao Senhor, não resista àquilo que Ele está falando, porque você vai viver uma vida abençoada. Eu conheço gente que encontra desculpas para tudo. Parece o advogado do diabo, quer encontrar na Bíblia até uma palavra que possa anuir o pecado que ele comete. Não, eu vou tentar encontrar aqui na palavra algum lugar que diz alguma coisa. É o seguinte, como eu estou no adultério, então eu tenho uma esposa e tenho duas amantes, mas veja bem, os caras da antiguidade, até os heróis da fé, tiveram mais de uma esposa. Então, se eles tiveram, eu também posso ter. Então, já começa tudo. Quando você quer encontrar uma brecha para errar, qualquer desculpa é válida. Amém? Agora, quando você se submete à palavra do Senhor, quando você se submete aos ensinamentos de Deus, você vai estar capacitado a resistir às tentações. Amém? Lá em 1 Coríntios 10, 13, nós já falamos sobre esse texto, mas vamos abordar de novo, né? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, se você entregou a sua vida para o Senhor, você vai passar por tentações como eu passo, como o apóstolo Lamartine passa, o pastor Israel, o pastor Daniel, o pastor Rubem, todos os pastores, o pastor Zé Luiz. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você confia no Senhor, se você se submeter, ainda que as tentações sejam grandes, você vai conseguir suplantar, você vai conseguir vencer. Amém? E por último, gente, para nós fecharmos, o que fazer se nós cairmos na tentação? Porque a gente falou até aqui de todos os subsídios que Deus nos deu para nós vencermos as tentações. Mas eventualmente nós caímos. E por que eu sei que nós caímos? Porque existe um texto da palavra de Deus que fala isso. Se eu digo que eu não tenho pecado, me faço mentiroso. Então, gente, eventualmente nós pecamos. Eventualmente nós estamos numa situação onde extrapola os nossos limites e acabamos caindo. E aí, o que acontece agora? Gente, existe todo um projeto de Deus para nos proteger, para nos santificar,
Ele sabe das nossas limitações e fraquezas. E se você não usar isso como desculpa, porque tem gente que fala, você sabe, a carne é fraca, eu sou limitado, por isso eu peco. Não, isso é desculpa. A gente pode errar tentando acertar. Agora, a gente não pode errar declarando que a gente é fraco e que a gente não tem condições de vencer. Aí, gente, Deus não se agrada disso e nós não estamos caminhando com Ele. Amém? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, muitas pessoas que estão à nossa volta olhando para as nossas vidas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós não estamos imunes ao pecado, mas nós temos poder para vencer o pecado. Agora, o que acontece se no momento de fraqueza, momento de limitação, lutando muito forte contra o pecado, eu acabar caindo? Olha que coisa linda que Deus deixou para nós. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, se nós entrarmos numa limitação aonde nós não conseguimos vencer e viermos a cair, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar aonde nós erramos. E aí nós podemos nos arrepender, entrar na presença de Deus, podemos confessar o nosso pecado diante dele e pedir que ele nos purifique e pedir que ele perdoe. Isso é muito importante que você saiba que se você cair, o acusador vai ficar feliz da vida. O nosso acusador vai ficar de dia e de noite em cima de você. É isso aí, pecador, caiu, você não serve para nada, você é fraco, Deus não te ama, agora está perdido. Eu quero te dizer, não dê ouvidos ao acusador, mas se arrependa do seu pecado. Permita que Deus trabalhe o seu coração. Amém? Nem eu, nem você estamos imunes a termos tropeços durante a nossa caminhada. Mas sempre que nós tropeçarmos, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós erramos e entrar na presença de Deus. E se nós estamos errando muitas vezes dentro do mesmo aspecto, é de nós chegarmos na presença de Deus e nós chorarmos: Senhor, eu não estou conseguindo vencer. Eu quero vencer, mas eu não estou conseguindo. Me ajuda, me ajuda. E se o seu desejo for verdadeiro, for legítimo no seu coração, eu quero te dizer, Deus vai te ajudar, Deus vai te dar forças para você vencer nessa área e você vai conseguir deixar isso para trás. Amém? Nós precisamos, então, nos lembrarmos, evitar de pecar, ok? Como eu falei antes, as nossas fraquezas e limitações, porque a carne é fraca, isso não nos dá o direito de nos escondermos atrás dos nossos defeitos. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o que está escrito aqui? Que Deus está nos deixando instruções. Para que servem essas instruções? Para a gente não pecar. Então qual é o objetivo número 1? Não peque. Lute para não pecar. Tá. Lembra que eu falei de Caim? Olha que interessante que está lá em Gênesis 4:7, que Deus falou com Caim a respeito da tentação que havia na vida dele e do pecado que ele podia ter evitado. Então Deus fala assim com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar o seu desejo. Então Deus viu que no coração de Caim tinha uma brecha. Caim teve inveja de Abel por causa das ofertas que eles colocaram e Deus se agradou da oferta de Abel. E Deus falou: olha, Caim, tem um sentimento estranho dentro do seu coração. E ele vai tentar você a cometer o pecado. A você derramar essa indignação, essa ira, esse ciúme, essa inveja que está dentro de você. Mas você precisa vencer. Você precisa dominar. E Deus jamais teria falado para Caim algo que ele não pudesse fazer.
Entende? Não fique imaginando, Deus falou que ele tinha que dominar, mas Caim não tinha condições de dominar. Se Deus falou, domine, é porque ele tinha condições. É que ele não quis. Assim como eu e você, muitas vezes, temos condições de vencer aquela tentação, aquele pecado. E nós não deixamos Deus agir. Nós nos jogamos naquele pecado. Pois eu quero te dizer, está na hora de mudar. Amém? E por fim, se nós cairmos, precisamos reconhecer o nosso erro. Confessarmos o nosso pecado. Como Davi fez, e você pode encontrar isso lá no Salmo 51, que ele diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi tinha consciência de que ele era pecador, embora tentasse de todo o coração acertar. Fosse um homem que adorasse a Deus, fosse um homem entregue diante de Deus para servir ao Senhor. Mas ele tinha entendimento das suas limitações e confessava isso diante do Senhor. Amém? Nós precisamos reconhecer o pecado na nossa vida. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para esconder, não dá para pensar assim, isso aqui é um pecadinho pequeno, não tem problema. Eu quero te dizer que pecados pequenos podem, ao longo dos anos, se transformar num grande problema na sua vida. Num grande problema na sua vida. Amém? Se você não trata um vazamento que tem num tubo de água na sua parede, e ele começa como uma gotinha que pinga, experimenta deixar essa gotinha pingando durante 10 anos para você ver o que vai acontecer com essa parede. Vai cair essa parede. Então, as nossas vidas similarmente são assim. Precisamos reconhecer aquilo que está errado. Precisamos entregar diante do Senhor. Precisamos, de arrependimento, que é uma mudança. Literalmente uma mudança. Eu estava andando nessa direção, que é a direção do pecado, e agora eu vou mudar totalmente e vou numa direção de santidade. Amém? Agora, se nós cairmos, temos um advogado que intercede por nós e mostra para o acusador: você está acusando meu filho ali de ter caído nesse pecado, mas ele confessou diante de mim. Ele está tentando mudar. Amém? Isso é muito importante a gente se ater. Precisamos deixar o pecado, porque lá em Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, gente. Alcança misericórdia. Confessar e deixar o pecado. E a gente vai prosperar, vai alcançar a misericórdia do Senhor, vai alcançar o favor de Deus. Amém? E por último, eu quero citar também aqui no livro de Salmos 51, versículo 10, quando Davi suplica, dizendo assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para as limitações e dificuldades que nós temos para lidar com as tentações e com o pecado, nós invocamos a presença de Deus para que Ele possa nos dar força, o alívio, a transformação necessária. Amém? Ninguém nasceu pronto, ninguém se converteu e do dia para a noite virou santo, ok? Quando eu falo santo, no sentido de não ter mais pecado. Eu falo, sim, viramos santos, nos tornamos santos porque fomos separados. Essa palavra santo é separado. Ou seja, eu fazia parte de um grupo e eu fui tirado desse grupo e colocado de uma outra maneira. Eu estou separado para um outro objetivo. Mas eu quero dizer para você, não é que você entrega a sua vida para Jesus e do dia para a noite você não tem mais pecado, você não tem mais problema com o pecado, você não tem mais problema com o diabo, tá tudo perfeito, você não erra mais, não tem mais nenhuma tentação. Não existe isso, gente. Não existe. Mas nós podemos entrar sim num processo de santificação, num processo de intimidade com Deus, num processo de busca do Senhor e sermos aperfeiçoados por Ele até que se cumpra toda a sua obra nas nossas vidas. Amém? E por fim, eu quero deixar o texto de Atos 2:38 que diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependei-vos cada um dos seus pecados. É necessidade de arrependimento. Amém? É necessidade de entender que aquilo que eu faço está errado e eu preciso mudar. E vencer as tentações vai produzir em mim, em parte, também esse arrependimento. Porque essas áreas que eu for sendo transformado
são áreas que vão gerar fortalezas dentro de mim, para que eu não venha mais a cair, eu não venha mais a ficar prostrado diante do pecado. Amém? E depois eu quero fechar agora só com um texto de Romanos 6, de 11 a 14, que é literalmente como nós andarmos no Espírito e vivemos na dependência do Espírito Santo, para que possamos vencer essas tentações. O texto de Romanos 6, 11 a 14 diz assim: assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado no seu corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio em vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Amém? Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. Precisamos nos submeter a Deus. Essa é a instrumentalidade que vai nos levar a vencer o pecado, que vai nos levar a vencer as tentações. Uma coisa muito importante, gente, é que nós precisamos também fazer uma autoanálise, sabe? E entender aonde estão as nossas limitações. Um grande general não é aquele que nunca erra, não é aquele que tem um exército poderoso que domina sobre o exército adversário. Um bom general, ele sabe quais são as virtudes do seu exército e sabe quais são as fraquezas do seu exército. Porque ele vai explorar essas virtudes e nelas tentar produzir as vitórias. E nas fraquezas ele vai tentar resguardar e não expor essas fraquezas diante do adversário. O que eu quero dizer para você? Você precisa fazer uma autoanálise e descobrir quais são as suas fraquezas. E nessas áreas que você tem limitação, você precisa ter a humildade de compreender que sozinho você não consegue vencer. E você pode buscar ajuda de muitas maneiras. É claro que o principal é buscar a Deus. É claro que o principal é buscar o Senhor em oração, é buscar o Senhor lendo a palavra, conhecer aquilo que é bom e o que é ruim que o Senhor já nos revelou. Mas você pode também procurar ajuda, procurar através dos seus irmãos ou irmãs, procurar pessoas que orem com você, procurar pessoas que possam te dar força, né, para aquilo que você não está conseguindo vencer, ser um parceiro com você, até que você possa ver a luz nessa área da sua vida que está em trevas. Amém? Não adianta a gente se esconder, fingir que não existe. Isso é similar a uma pessoa que tem uma dor e ele não vai no médico. Fala, eu vou acostumar com essa dor e tá tudo certo, não preciso fazer nada. Uma hora ela passa. Gente, você tem uma dor que não passa, a coisa certa a se fazer é procurar um médico. É procurar entender o que está acontecendo com você. Então não adianta você se esconder das áreas que você tem limitação ou fraqueza, porque isso não vai produzir bênção na sua vida. Nós precisamos levantar e enfrentar. Amém? O desejo de Deus para a sua vida é que você seja mais que vencedor. O desejo de Deus para a sua vida é que você ande de santidade em santidade, que você prospere nos seus caminhos. Porque o pecado, gente, produz a morte. Quando eu falo a morte, não especificamente que o seu corpo vai morrer, mas começam a morrer dentro de você coisas. Começam a morrer áreas dentro de você. E quando as áreas dentro de nós começam a morrer, gente, a morte produz trevas. E onde há trevas fica muito difícil nós termos comunhão com Deus. Porque Deus não é trevas, mas luz. Amém? Não tenha medo do adversário, nem medo das tentações. Apenas entenda que elas existam, que ele está tentando, né, atacar você para tentar tirar você da sua santidade e promover em você a destruição. E eu quero te dizer que Deus está dando todo o subsídio que você precisa para você vencer. Mas você precisa desejar. Mesmo que no primeiro momento você não tenha forças, mas se você desejar vencer, o Senhor vai entrar com tudo aquilo que você precisa para que dê certo. Amém?
Deus deseja que você tenha vitória sobre as tentações. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento e que você fizesse uma oração comigo, na qual você vai se submeter a Deus, você vai confessar diante do Senhor as suas limitações e vai pedir ajuda de quem pode ajudar, de quem tem poder para ajudar e de quem tem desejo para ajudar, que é o Senhor. Amém? Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te entregar o meu coração e pedir que o Senhor alinhe o meu coração com o teu. Eu quero te pedir, Senhor, guia o meu coração pela virtude, pela verdade, por aquilo que é bom, por aquilo que é justo, por aquilo que é perfeito. Me ajuda nas minhas limitações, ilumina o meu entendimento, mostra, Espírito Santo, aonde eu estou errando, para que eu possa me arrepender e para que eu possa mudar a minha vida. Eu quero me submeter ao Senhor e ser abençoado pela tua presença. Eu quero andar em santidade, alegrar o teu coração e quero deixar o pecado e viver uma vida plena contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que o Senhor prospere a sua vida, que o Senhor ilumine o seu entendimento, que você consiga vencer todas as tentações, que você consiga resistir o maligno e andar de santidade em santidade e vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém.